Viva a Voz de volta! Igor Cardim tem informações ao vivo em Brasília sobre a sanção e os vetos também na lei da ficha limpa. Oi, Igor. Oi, Débora, boa noite para você e para os nossos ouvintes. Pois é, entidades de defesa ao combate à corrupção afirmam que o veto parcial de Lula, a proposta que flexibilizou a lei da ficha limpa, vai provocar uma avalanche de registros de candidatura de políticos caçados e condenados. Advogados explicam que o presidente manteve o cerne do projeto, que diminui o prazo que um político condenado fique inelegível. Ele manteve, por exemplo, o trecho que estabelece que o prazo de 8 anos de inelegibilidade passa a contar desde a condenação. A lei da ficha limpa determinava que os 8 anos seriam contados a partir do cumprimento da pena. Com isso, centenas de políticos podem voltar ao cenário nas próximas eleições, como o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o ex-governador aqui do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Lula não seguiu completamente a recomendação do Ministério da Justiça, que pediu o veto a qualquer hipótese de encurtar os prazos de inelegibilidade. Lula, no entanto, vetou o trecho que permitia o efeito retroativo da lei, o que não beneficiaria os já condenados. O veto parcial foi duramente criticado pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que afirma que, na prática, o retrocesso proposto pelo Senado foi mantido. Por isso, afirma que vai pedir que o Supremo Tribunal Federal declare a lei inconstitucional. O diretor do movimento, Luciano dos Santos, acredita que os pedidos de registro serão indeferidos, mas haverá uma insegurança jurídica. E aí o nosso entendimento é de que serão impedidos de participar do processo eleitoral, mas concorrerão sub júdice, uma insegurança jurídica, né? E pode inclusive ser candidato e depois indicar um outro no lugar, né? No caso de quem disputa o executivo. São essas manobras que são utilizadas no processo eleitoral, né? Na política como um todo, e que não é salutar, não ajuda, né? Lula também manteve o trecho da lei que limita a 12 anos o prazo máximo de inelegibilidade, mesmo que haja múltiplas condenações em processos diferentes. O presidente só vetou a redução no tempo em que o político ficaria inelegível nos casos de condenação por abuso de poder político e econômico pela Justiça Federal. Débora. Obrigada, Igor Cardim, pelas informações. Agora, Vera, por que o presidente Lula não seguiu completamente essa recomendação? Porque, no fim das contas, esse era o principal ponto crítico do projeto, né? Pois é, mas eu acho que ele está num momento em que não está querendo se indispor com o Davi Alcolumbre, né? Que tem segurado, matado no peito algumas buchas de canhão lá para o governo. É um aliado com o qual ele conta. Inclusive, o presidente do Senado deverá indicar o substituto do ministro do Turismo, que está de saída do governo por conta da decisão da União de desembarcar. Então, as circunstâncias políticas acabaram ditando essa decisão, Débora. Com esse caso, né, esse caso aí tão colado na história da blindagem, é bom para a gente ter também a clareza de uma coisa que eu venho falando aqui. Não é que o Senado ali a vestal do combate à corrupção, aos abusos dos políticos, e que está ali para ser a casa revisora das maluquices da Câmara nesses retrocessos. Essa proposta nasceu por uma orquestração do Senado, essa que reviu aí vários pontos da lei da ficha limpa, que era uma conquista da sociedade, uma lei que nasceu a partir de um projeto de iniciativa popular, que, portanto, era uma lei com muito respaldo social e que vinha sendo atacada aos poucos por decisões, primeiro da Justiça, revertendo condenações, sem que isso ficasse muito claro para a sociedade do porquê dessas revisões, algumas, claro, eivadas de vícios por conta do Ministério Público e da própria Justiça, mas, ainda assim, com muitas evidências e muitas provas embasando, e ainda assim, o caso da Lava Jato, que foi feita a letra morta dela ali, e agora a questão da lei da ficha limpa e todo o retrocesso envolvendo essa conquista da sociedade. O Lula poderia ter surfado nessa onda recente da opinião pública e vetado tudo, mas aí esse veto certamente seria derrubado e ainda isso complicaria as relações no Congresso, que já estão bastante difíceis para o governo,
com minorias ali claras e uma dificuldade de compor maioria. Então, falou mais alto o pragmatismo político do que a necessidade de dar uma resposta para a sociedade nesse quesito aí, que é um quesito no qual o PT vem oscilando muito nas últimas décadas, desde o mensalão, tem feito muitas relativizações quanto à necessidade e à importância do combate à corrupção, tem demorado a dar respostas quando integrantes seus são pegos em casos de corrupção, então é um tema que não é tão confortável assim para o governo e para a esquerda. Pelo menos ele vetou aqueles itens que tratavam da retroatividade que poderiam beneficiar nomes conhecidos aí, como o ex-deputado federal Eduardo Cunha, os ex-governadores Zé Roberto Arruda e Antony Garotinho, mas ainda assim é muito ruim, né? É um retrocesso muito grande. O ex-juiz Marlon Reis, né, que é um dos idealizadores da Ficha Limpa, por exemplo, disse que foram mantidos todos os pontos mais graves do projeto e classificou como péssima. Essa justificativa é apresentada pelo governo para o veto parcial. E tem isso que ele mesmo aponta, né, Carol, que é a possibilidade de que essas pessoas usem a lei mesmo com esse veto para dizer que, olha, se existe essa lei, ela deveria retroagir para me beneficiar, que é o que acontece ali, é uma regra geral, né, em termos de lei penal. Ele disse, muita gente vai disputar com o liminar e vai tentar ser beneficiada assim mesmo. E isso certamente é uma coisa que a gente vai assistir. Ele matou a charada e vai acontecer mesmo.